Bem-vindos ao podcast mais saudável do Brasil. Mais um episódio para você ter a chance e oportunidade de ouvir e sentir a sua casa interna, sentir a sua tranquilidade, trazer de volta o seu eixo, pausa para relaxar e ouvir nossas experiências e dicas para o seu bem viver. Sempre com convidados incríveis e especiais que estão nessa jornada de autoconhecimento e bem-estar, qualidade de vida conosco. Assim, hoje vamos trazer um assunto milenar, que é mindfulness, só que na área da saúde. E com isso, tem uma origem, né, ali oriental e tudo mais, mas a expertise que a gente trouxe como convidada, Juliana Romantina, que vias de regra é a minha treinadora já há 3 anos do Corpo e da Mente, amiga, parceira, e é um prazer te ter aqui hoje, Ju. Bem-vinda e bem-vinda a todas, como sempre. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, nesse podcast que tem aí um propósito tão valioso, né, para os tempos atuais. A gente está vivendo aí momentos em que a gente precisa, sim, falar disso. E que bom, né, que a gente tem a internet a nosso favor, levando conhecimento para a saúde, né, saúde integral. Obrigada. Imagina, bem-vinda. Lá, também aqui com a gente, como sempre, a parceira. Super feliz de estar aqui, né, e fazer parte, ter convidada. Também foi a oportunidade de conhecer a Ju, né, através da Andréia, e é isso. Ju, eu sei, né, a gente sabe o que é mindfulness, né, mas assim, na sua prática, na prática quando você treina uma pessoa, como é que você usa a mindfulness na hora de treinar a pessoa, sabe? Porque eu uso, né, na minha parte de alimentação, na parte dos relacionamentos, na vida emocional, eu sei como, mas explica um pouco pra gente esse lado. Eu aceitei estar aqui porque as perguntas são muito inteligentes. Então vamos lá, o meu trabalho, ele é levar, né, o treinamento, porque a gente sabe que na nossa modernidade a gente está construindo um estilo de vida que infelizmente deixa o biológico de lado, né? Então, a gente tem dormido pouco, né, negligenciando aí a quantidade de horas, a gente tem ficado bastante nas telas, a gente tem ficado como sociedade sedentários, né, uma pandemia de sedentarismo e de obesidade. Então, esse estilo, nem se fala da alimentação, né? Então, esse estilo de vida tem adoecido a gente. Então, o meu trabalho ele é totalmente voltado para o treinamento e para o olhar do estilo de vida que potencialize a saúde e, a partir de você potencializar a sua saúde, você consiga concretizar, criar os seus objetivos de vida e prosperar a partir disso, né? Viver uma vida que faça sentido para você, né? Não passar pela vida em vão. E mindfulness chegou na minha vida num momento em que eu tive uma grande crise, né? E eu digo que eu vivi essa crise exatamente para poder sair da caixinha de treinadora da educação física pelo físico, pelo tamanho do bíceps, da coxa, e trazer esse olhar para o ser humano muito mais integral. Eu cheguei até essa teoria e prática que foi desenvolvida e sistematizada por Jon Kabat-Zinn, que é um americano, que foi fazer uma pesquisa científica de um assunto, que é a meditação, que só era falado dentro das religiões, né? Então, ele traz a meditação, práticas de silêncio e condução de atenção plena para a ciência e vem comprovar a mudança do cérebro, a mudança de comportamento, a redução dos níveis de ansiedade, depressão, diminuição de reincidências de depressão. Então, as pesquisas científicas começam e aquilo começa a borbulhar em vários países do mundo. Por quê? Porque não se tinha ainda chegado a meditação à ciência. E aí, nesse meio tempo, né, eu lembro quando eu fiz a minha formação na Unifesp, eu, ao mesmo tempo, tive uma conversa com o diretor que faz, dentro da Unifesp, as análises de sono, né, os exames de sono, e eu dizia para ele, poxa, né, você aqui fazendo todos esses testes com sono, um cara que tem
tanto conhecimento na área do sono, você já pensou em ligar a mindfulness aos tratamentos de sono? Ele falou, o que é mindfulness? Então, assim, há pouquíssimo tempo atrás, a gente não faz 10 anos isso, né? Então, é muito, muito recente. Nós estamos falando da Unifesp, a Universidade de São Paulo, nós estamos falando de São Paulo, né? Agora, vocês imaginam isso no nível do Brasil. Então, foi estudando essa ciência e levando isso, unindo isso ao treinamento do corpo, porque o corpo ele é a maior ferramenta, ele que nos propicia a viver o momento presente. Porque nós temos os sentidos. Né? Então, quando você traz a atenção às sensações do seu corpo, né, como o tato, o olfato, a degustação, enfim, todos esses sentidos, a gente amplia a atenção sobre o momento presente, o que é real. E a gente sai desse processo da mente que fica vagando no passado, futuro, ou então criando situações que não estão em lugar nenhum, né? E muito menos são reais. Eu tô com uma dúvida. Manda lá. Para o AFA é bem novo isso, né? Inclusive. Adoro. Porque é muito comum a gente ter um personal trainer, né? E sair para o teu trabalho, como que foi isso? E como que as pessoas te procuram? O que elas buscam de diferente? Na verdade, foi uma transição muito tranquila, né? Foram caindo as minhas fichas de que a sala de musculação, as academias, as salas de ginástica, elas são extremamente distrativas. Nem sei se existe essa palavra. Elas te distraem. Sim. É muito difícil você ter uma conexão com o seu corpo, com as suas sensações, com as suas percepções de dor, de ângulo, de respiração, enquanto faz um exercício, dentro de uma sala de musculação cheia. E até porque tem pessoas, né, também. As pessoas, às vezes, vão atrás das pessoas, não da musculação, né? Exato. É mais pelo social, Tá muito muitas fora. vezes. Bem direta para mim. Olha, pior que eu não tinha nem pensado, mas agora pensando melhor, sim. Eu, como experiência própria, né, sou aluna da Ju, né, a gente conheceu aí numa parceria, mas enfim, o trabalho até pode ser, né, de primeiro momento do corpo, quero trabalhar meu corpo, quero qualidade de vida, quero bem-estar, alguns, como sempre, né, a fábrica do emagrecimento e tudo mais. Só que aí, no contexto, ela te coloca nos pontos de, tá bom, você vai trabalhar seu corpo, mas vai trabalhar o mental, o emocional, né? E acaba que isso faz muito bem para a alma, né? Então, tem o espiritual também. Então, a gente já sempre orienta, né, todos os pacientes com oração e meditação, que é a mesma região do cérebro. Mas, assim, quando você se põe a praticar, você vê o quanto é desafiador. Muito. E aí, trazendo para esse ponto, tem a pergunta da UAFA que você vai continuar, mas já puxando o gancho, já que é tão... como que eu vou falar? Você falou São Paulo ser grande e ainda a informação não chega para muitos como um remédio gratuito para a ansiedade, que é o boom do momento, né? E até a depressão. Mas como fazer, né, as pessoas aderirem a isso? Será que é por um grande movimento que a gente vai fazendo? Ou não? Sempre vai ser a autorresponsabilidade da pessoa. Porque eu, como fisioterapeuta, né, oriento muito isso para os pacientes, né? A cada cinco atendimentos, 5 orientações, né? Às vezes sai até o telefone da Ju junto, né? Porque vai indo, né, na indicação. Mas, assim, como é difícil que eles pratiquem, né? E são pessoas, assim, que têm uma informação. Sim, sim. E é exatamente isso, né? Quando uma pessoa sente a diferença de você fazer um treinamento do corpo conectado à mente, primeiro que ele tem resultados muito maiores, né? Porque você está mentalizando. Então, você está respirando, mentalizando, você está fazendo uma caminhada, só que aquela caminhada não é uma simples caminhada mecânica, né? Porque, afinal, você não é um rato, né? Você é um ser integral. Então, aquela caminhada, ela tem uma direção de prestar atenção na sua respiração, no que você está vendo ao redor. É por isso, aí, complementando o que você falou, eu percebi que a academia era um lugar muito restrito para eu desenvolver o meu trabalho e essas percepções estavam chegando até mim. E aí eu fui para a natureza, né? Então,
Quando eu comecei a desenvolver o método da prática integral, que é esse trabalho que eu faço hoje, que tem pilares, não faria sentido fazer isso dentro de academias. Alguns pilares dá para ser desenvolvidos dentro de academias, mas integralmente é muito difícil. Porque o barulho, né, normalmente tem televisões ligadas música, né? O ambiente, né? O ambiente te puxa muito a atenção. E é muito importante você estar muito conectado com você enquanto faz a sua atividade. E aí, hoje, eu trabalho muito com grupos. Mas, Ju, se é grupos, então não deu na tem mesma. Bagunça. Mas a gente utiliza o grupo exatamente para gerar um desafio de atenção plena coletivo, né? Então, a gente faz exercícios em dupla, a gente faz exercícios em trios, em grupos mesmo. E, às vezes, o exercício é só prestar atenção no exercício que o outro está fazendo e aguardar. Então, a gente traz essas percepções que são usadas depois. É como se o meu treinamento fosse um micronúcleo que precisa ser depois reproduzido na sociedade, entende? Então, por isso que o trabalho ele é um treinamento físico e mental, mas ele só faz sentido se você conseguir depois multiplicar isso para a sua família, para os seus amigos, em forma de estilo de vida vivido. Não é para ninguém dar palestra, mas é para as pessoas verem que a sua vitalidade, o seu bem-estar é exemplo para as outras pessoas. Como você está decidindo envelhecer, é uma escolha. E aí você vai fazendo as suas escolhas e é inevitável que todos ao seu redor olhem para você. Você vira uma inspiração mesmo, né? Eu Agora, sou há outra 3 pergunta. anos, né? A inspiração, meu marido começou esse ano e já tá amando. Olha que legal. Bom, tirou ele do sofá, Não, e né? que você Não, e a aprende- atenção plena, né? Assim, ele é muito distraído. Também o que você falou é legal, né? Porque o que a gente aprende ali no mindfulness, a gente leva para tudo na vida, né? A pessoa vê que você está mais saudável, você está bem e tal, sim. Mas você já também melhora seu relacionamento, melhora o seu trabalho, melhora a criatividade, melhora tudo. Você Assim como você pessoa acaba melhor. com a minha pergunta, porque eu ia te perguntar justamente isso. Exatamente isso. Então, ó, Você conexão. está conectada com a minha mente, mas eu ia perguntar de uma forma diferente. Como que a Manda. Health Coaching trabalha o mindfulness? Então, Queria fazer essa junção, mas você já estava respondendo. a gente fala disso também, né, na parte do corpo, que um dos pilares que foi o primeiro episódio que a gente gravou, lembra que um dos pilares era a atividade física? Sim. É pra O isso, corpo pra como conexão com o veículo da corpo. alma, É. né? Agora, uma ferramenta que eu usei muito quando eu trabalhava só com a parte de alimentação é o Mindful Eating, que é alimentação com atenção plena, seria, eu acho que, É isso. né, em português. O que era? Era usar os 5 sentidos. Então, a pessoa, às vezes, um problema de alimentação compulsiva, ou essa pessoa que diz que come e sente que não comeu, sabe? Comi, mas ainda estou com fome. E é impossível a pessoa estar com fome porque comeu bem. Mas ela jura que ela sente fome, né? Porque ela não conseguiu estar ali presente. Então, usar o celular, TV, tudo mais. Conversas na hora de comer são muito importantes, você saber filtrar que tipo de conversa você vai ter na hora de comer, porque isso pode estragar desde a hora, não só o alimento, como o processo da digestão completa. As né? crianças que ficam vendo, né, a própria tela durante a Isso. comida, os pais de repente pegam a tela também, né? Então Ou ninguém pai ali que está prestando nem os pais que atenção. começam a discutir na mesa de jantar, de almoço, isso é péssimo, né, para todos, né? E tocando o assunto das crianças também. Agora, um exercício que a gente fazia muito era que eu falava para o cliente pegar o prato de comida, pôr na frente e com os 5 sentidos se relacionar com aquela comida. Então, ele tinha que sentir o cheiro de cada coisa que tinha ali, sentir o cheiro de escrever. Ele tinha que tocar a comida, na hora de morder, ele tinha que mastigar, mas mastigar bem e sentir a textura de cada um. E assim, indo por cada sentido. Isso foi curando a relação, porque a gente tem uma relação com a comida. Às vezes não dá tempo nem da pessoa saber o que ela às está vezes a comendo, gente- né? De tão porque a rápido pessoa que come. fica lá, se você percebe, é muito fácil você identificar quem tem, às vezes, esse lado. A pessoa que senta e fica em cima do prato de comida, você consegue ver a posição da pessoa, ela está lá. Sabe, é muito automático. Ela não está conectada com isso. Então, trabalhar essa parte da alimentação com essa ferramenta parecia magia, né? Que era o que elas Nossa, falavam eu tô para mim. vendo. Que era algo... Sim, Não, eu faço isso. Hoje eu tenho essa relação que eu não tinha. Essa percepção. Mas os meus filhos são total, assim, precisam muito de fazer isso. mas eles estão vendo você, porque criança
que é espelho, né? Exatamente. É. Porque se eles estão vendo e eles sabem, não é você sentar e ficar conversando com o prato. Eles têm que entender o que você está fazendo. Porque eles começam a repetir. É. A criança não se trata, se trata os pais. Eu comecei a olhar isso e eu falei, gente, mas o que eu estou fazendo de tão errado, né? Eu comecei a ficar preocupada. Mas aí eu comecei a perceber que não era eu, né? Que era o meu marido. Então, por exemplo, quando ele pega uma garfada, ele pega aquela garfada bem cheia, sabe? Assim, e ele vai e abre a boca e mastiga aquilo. Meu filho mais velho faz exatamente igual. E eu como. Eu gosto de comer de pouquinho, saborear, sentir isso que você falou, porque eu acho que eu tenho uma sensação de saciedade maior e de prazer também. A gente acaba tendo um prazer em comer memória maior. afetiva. Porque o gosto é o mesmo, né? De pôr pouca comida no garfo e muita. Eu tenho um aluno que emagreceu 30 quilos. E ele diz que, lógico, todos os pilares foram importantes, mas colocar pouca comida no garfo e pausar o garfo e a faca entre as mastigadas... Dá ótimo. vai dando o efeito de saciedade. Uma outra tática que meu irmão me ensinou, porque eu tinha muita ansiedade para comer, por isso que eu acabei ficando obesa e tudo mais. Ele falou assim, termina o seu prato e sai 20 minutos... Você quer comer mais? Que eu tinha muita vontade de repetir aquela coisa, né? Sai 20 minutos e volta. Aí você come de novo, pode comer. Tipo, não bloqueia a tua mente que você não pode comer porque te gera ansiedade, vontade de comer mais. E fala, volta daqui a 20 minutos. Aí acabou a fome, porque deu tempo do meu estômago avisar o meu cérebro e eu ter essa sensação de saciedade maior. Perfeito. Funcionou. Aí eu fui usando, são ferramentas, né? Sim. Depois, 1000 anos depois, num podcast Pausa para o Essencial, a gente descobre Tá caindo que várias isso fichas. são ferramentas, são técnicas que uma health coaching usa, que uma fisioterapeuta que faz bioalinhamento usa, linkado com a tua área, né? Que é a área de Agora, educação puxando física. aqui para o estresse, que é a minha especialidade, né? Então, geralmente a gente está no piloto automático, né? O paciente é também essa pessoa, né? Como nós, que também às vezes temos ansiedade, temos processos, às vezes, estados depressivos ou mesmo perturbações compulsivas na hora de comer. Então, tem, né? Não é porque a gente trabalha na área que também, às vezes, não tem algum problema relacionado a isso. E trazendo o trabalho muito da Ju para o meu dia a dia, é assim, o paciente vem com uma dor crônica, uma dor assim cervical absurda, que está doendo o ombro, enfim. Antigamente a gente tratava o ombro, né? Hoje a gente sabe que tem um trabalho cranial, aí um trabalho emocional, uma causa exata daquela dor de cabeça ou dor no ombro, né? Que traz essa consciência para a pessoa. Você faz os melhores tratamentos maravilhosos, acupuntura, osteopatia, bioalinhamento, enfim, tudo. Só que ele não relaxa de voltar ao ambiente que o adoeceu, com as pessoas que o adoeceu, e ainda não teve aquela virada de chave de mudança de comportamento. E aí, num belo dia, né, sempre, né, mandando meus vídeos de meditação, insistindo para a pessoa fazer as respirações, ele foi procurar uma escola de meditação, né? E na primeira sessão ele fala para mim, olha, eu quase xinguei o moço, porque eu fiquei muito mal depois. Só que à tarde ele já estava muito melhor. E aí ele se matriculou e foi fazendo, mas aquilo mudou a vida dele. Ele não tem mais dor, quer dizer, ele já estava no caminho certo. Mas aquele cérebro totalmente no modo ameaça, modo defesa, no piloto automático mesmo daquela situação, né? Aumenta o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, né, proporcionando assim, inflamações, infecções para cada pessoa que vive isso como um estresse crônico, que passa, né, de um mês, e ele vem regulando esse estresse com a meditação. Então, a Ju faz isso muito, né? Depois fala do seu retiro, tudo, que é onde, de repente, as pessoas que não conheciam, conhecem, até com bolinhas de malabares, com a gente poder, né, segurar a bolinha, enfim, ela vai explicar melhor. Mas também exercícios que, às vezes, eu falo para o paciente, às vezes você cozinhar também é uma atenção plena, né? Você está num artesanato ali que seja seu hobby, né? O que você não desenvolve ali de atenção plena também? Sim. Tem uma coisa que é muito forte, que é a gente se colocar a fazer algo novo ou diferente, né? Porque
O que tira a gente muito dessa atenção plena é a nossa rotina, né? Como se o cérebro ele já nem olhasse mais. Então, automático, entra no automático, perfeito. Então, você chega todos os dias na sua casa, tem vários detalhes que você não observa mais, né? E às vezes você convida uma amiga para vir, ela fala: nossa, que lindo aquele quadro, e você nem lembrava que o quadro estava mais lá. Então, isso acontece inúmeras vezes, né? E tem alguns exercícios físicos que te proporcionam desafios que te tiram do automático, e por isso fazem você voltar muito fortemente para o agora, a ponto de você não pensar em absolutamente nada, a não ser aquilo. Desafio. Então, um muito simples, dando um exemplo aqui para vocês, é uma trave de equilíbrio, né, ou slackline, né? Vocês conhecem aquela fita, mas uma trave de equilíbrio. O exercício é você subir e atravessar aquela fita, aquela trave. Se você pensar, você cai. Então, você precisa trabalhar a sua respiração, relaxar o seu corpo para fazer aquela passagem. Então, quer dizer, eu gero uma tarefa diferente, ou mesmo igual, isso tem evoluções, né? Então, passa de frente, depois passa de costas, depois passa fazendo malabares, agachamento, enfim, a gente vai evoluindo, vai ficando difícil o exercício, a ponto que você vai virando um expert, né? Então, é exatamente esse um dos pontos que a gente utiliza lá, né? Inclusive, a gente tem um grupo de alunos avançados, que a gente chama de titãs, exatamente porque a gente consegue dar exercícios ainda mais difíceis para gerar ainda mais atenção plena. Ou seja, quanto mais você vai se lapidando, mais o seu cérebro também vai se tornando específico nas tarefas, né? Então, isso, de um lado, é bom, mas, de outro lado, a tarefa também de atenção plena vai sendo dificultada. É por isso que você precisa reequilibrar. E a Andréia, titã? A Andréia já é titã. Agora é transformar o Yu em agradando. titã, né? Que Agora- já é também, só agora- falta maturar. É isso, nosso Você projeto tá Yu agradando, Titã. só porque tá aqui no podcast, é verdade. Mas isso faz o quê? Que melhore, como diminui tanto o hormônio que traz esse estresse, né? Acaba que uma das maiores sensações é que eu falo até para o paciente, não adianta você fazer uma super osteopatia craniana ou uma sessão de bioalinhamento toda que vai te levar para uma autocura, para um equilíbrio de vida, de organismo, e sair xingando todo mundo no trânsito. Então, eu posso falar que uma das minhas primeiras observações nesse trabalho da Ju é o trânsito. Como que você diminui a sua reação, né? Como que o outro está naquilo. Então, também vai desenvolvendo essa compaixão, essa empatia, esse olhar para o outro sem tanto julgamento. Porque faz até a gente... Depois eu vou falar do medo. Mas Não, mas vamos partir desse ponto. Esse mas tem o ponto lance do é medo. importante a gente explicar para o pessoal, porque, assim, o que efeito mindfulness traz para as pessoas? Antes de falar do efeito... eu queria dizer que mindfulness existem vários tipos de treinamento, formais e ativos, né? Então, formais é aquela meditação formal, né, sentado, pernas cruzadas, ou só sentado numa cadeira, olhos fechados e trabalhando a atenção plena no seu mental, a maioria delas com áudios em que você vai acompanhando guiado, né? e guiando essa prática. E o maior meio é a respiração, né, Ju? O primeiro normalmente Que é onde a gente ensina, sente a gente mesmo, né? percebendo a respiração, até porque a respiração está com a gente o tempo todo, né? E os ativos, que aí pode ser comendo, pode ser treinando, Dirigindo. né? Dirigindo. Aí existem o que não é sentado. Então, a gente pode praticar mindfulness das duas formas. E o ideal é que seja praticado das duas formas. É por isso que na minha aula... da minha mentoria, a gente faz as duas coisas. A gente treina em movimento, mas depois a gente treina sentado também. E aí um dos efeitos é assim, Ju, legal, mas para que praticar isso? Né? Para ter mais atenção. E isso que a Andréia falou é um dos efeitos mais poderosos do treinamento. Porque, assim, o que difere um praticante de um não praticante? Os dois vão sentir medo? Bom. Vão. Os dois vão sentir aquela raiva
Vão. Agora, como você... Tem que sentir raiva? Tem que sentir Faz raiva, parte. faz parte. A raiva, aliás, nos move, né? Isso. Boa. Agora, como você reage ou age a partir daquela emoção? Né? Então, ela usou o trânsito, é isso. Ah, tá. O cara passou por Você você. teria raiva, você xingaria, né? Esse seria te o natural. xingou, cortou, tal. Você vai fala, atrás, né? É, E, vai ah, atrás. quero pegar ele, me vou xinga. atrás, tal. Vou Aquilo... dar uma costurada nele. Fazer a mesma coisa. né? Exato. Olha o meu relógio, hora de se movimentar. Ó. É. Ele me trola toda hora. Então, ou a gente entra, que ela falou, entra na vibração da pessoa, Isso. né? Ou a gente se deixa, ou a gente olha para aquilo distanciado. Não numa distância física, mas numa distância em que eu estou aqui e eu vejo tudo, eu observo tudo acontecendo e eu escolho se eu vou entrar ou não. É uma escolha. A pessoa que não pratica, ela não tem escolha, ela vai entrar. Ela vai no piloto automático. Ela vai entrar. Se ela tem um relacionamento onde a mulher, né, tem um relacionamento que o marido é raivoso, ela vai entrar para essa briga. Entende? Quem é ansioso vai entrar. Agora, quem pratica consegue, tá? Não é 100% nunca, mas consegue ter um pouquinho maior de discernimento. Um olhar de fora. É isso que eu ia dentro da- falar. É como se você estivesse de fora olhando aquilo, analisando E aí mesmo. você tem a Processo sua de opinião. atenção. Você não está na inércia do... Escolha. Isso. Foi uma escolha minha. Até no sentido assim, será que é meu ego que está fazendo isso, né? Ou será que, peraí, tem alguma coisa a mais que eu não estou enxergando, né? Algo de... Isso é eu importante. poderia entender, porque né? se você está sentindo raiva, se a pessoa está causando algo em você, é porque tem ali algo seu também, Claro, né? claro. Então, isso também é importante observar. E o que ela falou do mindfulness na hora de conversar, né? Eu, quando me formei de coach, o primeiro certificado, né, que eu fiz, eles ensinaram a gente a ouvir as pessoas. Escutativa, né? Escutativo. É difícil. Você tem que ficar quieto. Você não pode falar nada. Nem aqui, nem aqui. Porque aqui você fica quieta, mas aqui... Porque depois do exercício era você ouvir a pessoa por 30 minutos, entender e tal, e depois você dá um feedback para a pessoa. Na hora que você vai para a mente, você já perdeu aquilo que a pessoa estava falando. Você tenta, então, eu ia responder as perguntas, o momento que eu viajei na conversa, eu não sabia responder. É verdade. Né? Você viaja e você volta. Você vai lá... Às vezes está conversando com a pessoa está em outro planeta. Ela, como que é mesmo? É meu marido, aquela viu? pessoa que tá Atenção. segurando para bocejar, tá assim... Atenção, Isso, marido. Segurando para Você bocejar, já assim, quer tipo... responder, que você já quer reagir, porque você aí não está escutando de verdade, né? Aí, quando eu me formei e levei à prática, até o dia de hoje, quando eu recebo depoimentos e tal, onde eles mais sentem cura, é que eles me dizem, é que eu sinto que você realmente está me escutando. Show. Muito bom. Você não tem que fazer nada. As ferramentas que eu dou, os exercícios que eu dou, é extra. Mas a cura vem dali. Porque a gente está cada vez mais fora do presente, né? A sociedade está com isso. Então, quando você encontra alguém que te escuta de verdade, a cura está dentro de você, entendeu? Por então, isso a importância. aquilo né? é um caminho para você conectar com essa E para cura. sair também da sua zona de conforto, né? Para você poder enxergar de fora também, que é o que a gente estava falando Não, antes, né? e nessa era do celular, né? As pessoas nem se olham mais, né? E você percebe os jovens como eles estão perdidos. Por quê? Porque como eles colocam sempre a atenção fora e estão muito voltados para o celular, eles perdem a identidade do que sentem, do que são. Porque a gente é aquilo que a gente pensa, sente e age. Se a gente não mais sente e eu fico muito aqui olhando fora, eu me confundo com aquilo que eu assisto. Fico comprando cria. pontos de vista que não são meus, né? E Então, cria a atenção- ansiedade, cria as frequências baixas de vergonha, né? Também. Exato. Inferioridade, enfim. Autoestima. Porque, no fundo, eu não sei quais são as minhas potencialidades. Eu não olho para mim. Né? Por isso que é tão importante hoje os projetos de atenção plena, né? Os Em life escolas, projects das escolas, que agora, né, nas escolas particulares, principalmente, é um boom isso, que né? legal, não sabia. Né? Aula- Algumas Nossa. escolas, né? aulas de Vamos- projeto de vida, que é exatamente o que é o projeto de vida.
é alguém perguntando para você sobre você, né? Então, como a gente está vivendo muito, estou falando dos jovens, mas todos nós, né, estamos vivendo Somos muito. os compulsivos do celular, das redes sociais, do O descer que o vai dedinho. ser isso daqui a 10 anos, gente? Eu fico me perguntando às vezes. Esses jovens, porque assim, eu tiro pelo meu filho que nasceu em 2008. Na época era um celular de flip, ele não tinha um acesso assim. Nem era inteligente, né? Que eles chamam de celular inteligente. Não, tinha até mensagem, tinha fotinha, a gente tinha aquelas câmeras, né? E aí, então ele fez 14 anos ontem, e isso só tem, sei lá, 13 anos, 12 anos, que ele tem acesso a um smartphone. É muito pouco. O que vai ser isso daqui a 10 anos? Será que a gente já tem estudo? O que vão ser essas pessoas? Porque não, eu como ou vou fisioterapeuta ficar mais penso em sedentarismo, penso em pouco movimento, penso em isso, o que traz em relação ao próprio sistema imunológico, que fica cada vez mais inflamado porque não tem tanta movimentação respiratória, pelo tempo sentado, não se movimentando. Penso na interajuda, na cooperação que poderiam ter atividades fora, como brincar na rua, que era nosso tempo, mas vamos ser realistas, descer no prédio, ou criar situações dos próprios pais, que provavelmente podem estar ouvindo esses podcasts, que fiquem mais na atenção plena de olhar para os seus familiares e ter essa visão de, se eu não tenho em casa, eu preciso propor atividades, eu e eles, pode ser até em casa mesmo, em que eu saia também da minha zona de conforto, que é o celular, que muitas vezes é shopping, muitas vezes é compra e muitas vezes é distração pura. E dou atenção para essa criança, que na verdade só quer atenção. Né? Não posso estar o dia inteiro, mas o momento que eu estou com a atenção plena para ele. Né? Como tem que ser atenção plena você mulher, como tem que ser atenção plena você profissional. Dividir tudo isso. Equilíbrio, né? Como sempre o caminho do meio, né, Ju? Mas assim, na verdade, não importa o que vai ser lá na frente, a gente já sabe que a tecnologia vai avançar absurdamente. Isso a gente já sabe, a gente vai ter outras... um Matrix, né? Já existe isso, então só vai se intensificar. Mas nós, assim como toda a evolução do ser humano, não vamos deixar de ser animais biológicos antes de mais nada, né? Então, nós podemos gerar adaptações da coluna, adaptações, enfim. Só que a gente não vai deixar de precisar dormir. Então, assim, por mais que você tenha drogas, tenha remédios que vão sim ajudar nas doenças que estão sendo causadas por conta dessa evolução e tudo que vai acontecer, não existe melhor cura do que trazer o nosso estilo de vida como prática para aquilo que a nossa biologia pede, né? Então, é por isso que eu tenho uma imersão que eu não faço nada mais do que ensinar o básico. É o que a minha avó fazia. Eu vou lá e ensino para os meus alunos. A resiliência, né? Que é voltar lá dormir pro seu cedo, ponto. dormir cedo, Acordar diminuir as luzes antes de dormir, né? Colocar tomar um aroma sol de natureza, ir para o ar livre, andar descalço na natureza, fazer um movimento, contemplar, alimentação de verdade, né? A contemplação, o silêncio, ou seja, coisas que uma geração, duas atrás, a gente já fazia isso como estilo de vida. Então, a gente vai ter que ter muito mais atenção, tenho certeza, apostaria todas as minhas fichas, que a gente vai ter que ter muito mais atenção e exercício como prática. Há 200 anos atrás, 300 anos atrás, se você falasse que hoje a gente tem que parar para fazer exercício de meditação, exercício para o coração, exercício para os músculos, a pessoa fala, nossa, mas para que tudo isso? Eu já Né? faço. A gente já faz, né? Já faz a cuida da cesta, casa, já conversa com o vizinho. Isso. Pareceria uma loucura. Já tem que caçar, tem Nós que já buscar tamo- o alimento. Então, nós já estamos vivendo a loucura que os nossos antepassados achavam que era. Então, eu acredito que isso só vai se intensificar. A gente vai ter que ter muito mais acesso. E você veja, nada disso é caro. Nada disso custa. Agora, o que mais me provoca é assim...
por que, então, que essa tecnologia, que é a de simplesmente multiplicar a informação do simples para a população e testar, porque as pesquisas estão aí sobre estilo de vida. Harvard já coloca como um dos maiores cursos dele a medicina do estilo de vida, né, o Lifestyle Medicine. Então, por que isso ainda não está sendo disseminado? Será que há interesse em, de forma muito barata, levar para a população a cura? Né? Não, então, né? essa é uma grande provocação. É. Porque caminhar é de graça, dormir cedo é de graça, se alimentar na feira é muito mais barato. E aí, resumindo essa vida moderna totalmente inflamada e sedentária, a gente traz a cultura do medo, que é o que mais importa para a grande politicagem poder mundial. E sem falar a indústria farmacêutica. Então, assim, além de tudo, às vezes a gente fica sem se mexer e a gente acha que só vai engordar e só vai ficar mais rígida as articulações, e na verdade não, né? Você não está simplesmente testando a sua coragem, o que você é capaz, e você muitas vezes fica doente, a gente vê isso na clínica, por desvalorização, por inferioridade, por baixa autoestima, por achar que simplesmente não é mais capaz. Né? E de repente, num movimento de barras, né, que a Ju proporciona muito isso aos alunos dela, você se vê virando de ponta cabeça. Eu vejo direto, só que assim, antes disso acontecer, o que foi posto à prova, né? O que foi desafiado ali? Foi desafiado o seu sentir, né? O sentir o medo de voltar ao quê? Essa criança? Então, a Jo proporciona bastante isso, e fica aí uma meditação ativa, que hoje em dia, né, até nas praias tem a barra ali. E aí só seguir nas redes sociais que a Ju tá lá ensinando. Eu olho às vezes os stories dela, aquele dia nublado com chuva, e ela lá com vocês, eu fico assim, gente. Consistência e persistência. Na chuva. É porque, assim, no frio. É muito louco, né? Como hábitos, existe um mercado do fitness, né? Que também tem a ver com o mercado da suplementação, que também tem a ver com o mercado do remédio, né? Gerar necessidade. O movimento, e para você ter músculos fortes, um corpo inteligente, você não precisa de máquina nenhuma. Você só precisa do peso do seu próprio corpo e movimentações naturais. Entende? Então, assim, ou você vai no médico, no cardiologista. Qual a primeira coisa que, se você é sedentário, o cara fala? Se matricula numa academia. E não tem necessidade de se matricular na academia, né? Porque é mais cômodo, eu acho, né? Eu acho você que tem é uma cultura. academia perto, né? É cultural também. O primeiro passo é a academia. Para quem nunca fez que hoje em dia as física, academias, se você não tem um né? personal, você acaba até se machucando. Desde sempre. Porque ele te leva para fora. Vira uma cultura mesmo. Aí você quer saber se você tem roupa para entrar naquela academia, né? Se tem paquera ou não. Começa o problema. Você vai na academia para quê? Entende? Então, assim, tem muita coisa envolvida com isso. E se manter ativo e saudável é muito mais simples. É começar dando voltas no quarteirão da sua casa. Sim. É trocar a ida a uma loja para comprar um presente. Não vai de carro, vai a pé. Então, tudo isso poderia estar sendo divulgado, e acho que esse podcast é uma grande provocação que leva a informação daquilo que sai desse senso interesseiro, vamos dizer assim, para grandes indústrias e grandes culturas que não estão colaborando tanto assim com a saúde de base, né? Então, quando a gente olha aí a ciência da indústria farmacêutica, tudo que é investido em ciência hoje, eu fico imaginando. Imagina se isso fosse investido na medicina do estilo de vida, né? E se esse marketing fosse colocado para a base da nossa população. Ia ser né? incrível, Não, né? Você vê isso nos Ia ser alimentos, maravilhoso. você vai no mercado, o que melhor tem marketing, o que é? É o que é super inflamatório, né? O que está cheio de açúcar, o que está cheio de gordura trans e tal. Que é o mais gostoso. Porque Ué, aí quantas a gente- vezes a gente achava que Yakult fazia bem? E até Isso. hoje os pacientes falam, mas eu tomo Yakult. Mas isso- Cadê eu o probiótico do passei mal e Yakult? comprei Não, o você tem Yakult. metade de açúcar. E o Yakult, que é isso? E eu que não morava aqui, eu fui ler, eu falei, meu Deus. Ainda pessoas vão ficar decepcionadas quando escutarem esse podcast Aí eu com o olhava, bendito não, tem Yakult. gente que o Yakult é a vida deles, porque desde criança tomavam, estão obesos e tal, mas não, é que isso é bom, gente. A ideia que venderam é boa, né? Mas o produto não é, ele não Tá não bom, tem vai. aquela Não é parte que é probiótico, bom. né?
muda o foco, que é a memória da infância. Aí você toma Não, de mas vez em peraí. quando. Da pra tiazinha lembrar do a Yakult. memória da A memória infância. da infância, mas agora... Chazinha do Yakult. Carrinho, já. A memória de infância, ok, mas aí a gente tem que decidir se quem vai tomar as nossas decisões é a nossa criança interior ou é a nossa adulta, né? Não, de vez em quando, De assim, vez pra em quando, lembrar, ok. né? pra Então, aquela olha só o sessão que aconteceu nostalgia. essa semana. Por causa de tanta Copa, eu falei pra Ju, a gente tava comendo amendoim pra caramba. E não sei o que, churrasco. E a gente tem a cultura árabe do arguile, né? E foi muito Eu não difícil. tenho essa cultura. Eu sei, mas na cultura tem. E aí tem o lance da reunião, né? Da grande reunião de você estar ali e tal. E geralmente eu não me inflamo com nada, não bebo, não fumo, né? Não faço nada, não Mas como o carne de amendoim- porco, né? Então, bastante coisa. Aí, começando com a Ju, né? E eu, não gosto de correr, né? Só ando, tal, mas também não gosto muito, né? No fim, o corpo, né? Depois de 3 anos, vai até pedindo, né? Para correr. A gente participou até de uma corrida de 5K. Eu falei, nossa, nunca me imaginei nesse desafio. Então, foi para mim um hiperestresse, mas que foi bem regulador, né? Do cérebro, enfim. Passei por um a mais. Sentiu capaz. A mais. Aí vou e o que eu pensava assim, ó, sempre que tem um aniversário que a gente vai comer um pouquinho a mais, tal, vai fazer o treino, vai fazer a barra de equilíbrio, que é uma parte de madeira mais alta. Você já vê que o seu jeito de fazer já não fica o mesmo. E essa semana, depois de muito tempo sem fumar arguile, eu dei umas pegadinhas ali, né, no dia. Enfim, e comi o churrasco, tal, tudo mais. No dia seguinte, não sei se o corpo estava muito purificado, eu já acordei com mais sono, já acordei mais cansada, já acordei mais enhecada, eu falo. Então, o corpo vai sentindo, não tem jeito. Então, assim, você escolhe um hábito Vai na força da saudável, disciplina, né? você nesses momentos, escolhe um né? hábito saudável e você vai embora e você começa essa consciência do corpo muito grande, né? E é o trabalho realmente da atenção que a gente tem quando feito. a gente escuta falar de autoconhecimento e mindfulness tem muito a ver com a história do autoconhecimento, né? Porque autoconhecimento parece uma coisa assim, só terapêutico, terapia, psicólogo, tal. Ou então um livro de autoajuda, né? Mas autoconhecimento é esse olhar para os seus sentidos e para as suas percepções enquanto a vida está acontecendo. Autoconhecimento é isso, é vida real. É quando você precisa colocar gasolina no carro e você está atrasado. Como você lida com aquilo? Isso é autoconhecimento. Você lida de um jeito, ela de outro. Autoconhecimento, como eu lido. Só me interessa como eu lido, porque eu não posso mudar o outro. Aprender a fazer isso, né? Eu já sei, mas eu vou ter o meu jeitinho diferente do outro. Exato. E aí, respondendo a primeira pergunta que ela me fez sobre como o corpo e o treinamento levam esse olhar, você começa a olhar para o seu treinamento também com uma observação de como você está. Então, um dos exercícios, por exemplo, é só você, uma barra fixa, você se pendurar. Todo mundo começa com esse exercício. Desde... E quem é obeso que nem eu? Meu Deus do céu. Exatamente. Quebra o braço. Não, é isso que eu ia falar. É exatamente isso. Não importa quem é a pessoa. Ela vai segurar e aí lá ela já vai relatar várias coisas. Como você se sentiu? Então, eu senti que eu sou capaz de tirar o pé do chão. Eu senti que eu não sou capaz. Eu senti que foi fácil, doeu minha mão. Né? Então, enfim, cada um tem as suas percepções sobre esse exercício. Eu tô cheia de calinhos desse exercício. Só de se pendurar. E aí você vai evoluindo o treinamento. Então, um dia você pendura 10 segundos. No outro dia você pendura 11, no outro dia você pendura 12 e aquilo vai evoluindo. A Andréa começou assim. Quando você vê ela de ponta cabeça, ela não começou no primeiro dia de ponta cabeça. Foram anos, né? 2, 3 anos, para ela conseguir fazer inversão e puxar. E aí, tem alunos meus que são titãs, né? Assim como a Andréa. Eles olham para a barra e falam, nossa, hoje eu vou puxar, eu vou girar, eu vou fazer e acontecer. Tem dia que eles olham, eles ficam olhando e respiram. Ou seja, eles já se conectam com a sensação. Hoje eu não consigo nem ficar pendurado. O que isso diz para mim? Que o treinamento, ele é, sim, uma ferramenta de autoconhecimento poderoso. Sabe aquele dia que você fala assim, hoje eu vou caminhar 30 minutos e bem. Nossa, eu já acordei 30 minutos. No outro dia você não consegue sair de casa. Sim.
Então, assim, olha como o treinamento físico, ele te mostra muito sobre o seu estado interno. Agora, aí vai o que ela disse. Quem que faz as suas decisões? Você mesmo. adulto e que sabe dos seus objetivos. Então, se você se predispôs a fazer 30 minutos de caminhada, não importa se você está no dia uau ou se você está num dia que saco. Você vai levantar e vai. E aí você vai perceber que no dia uau vai ser incrível. E que no dia que saco, você vai voltar uau. Isso. Porque quando você movimenta o corpo, quando você mexe e você vence ter saído de casa, barreira, você muda esses estados internos, potencializa a sua capacidade de conseguir viver aquilo. Pô, eu venci aquele dia que eu estou muito chato, né? E aí a gente chama de mudanças de estados que os exercícios físicos proporcionam. Cada um proporciona algo diferente. E aí a gente vai provocando essa observação. E aí fica a regra de 20 segundos, só para não perder. Funciona para alguns pacientes. Não pensa, deixa tudo arrumado no dia anterior, olhou para a roupa, olhou para o tênis, que já está arrumadinho com a meia, e sai. Pensou 1 grau, quando está começando o hábito, já volta para trás. Se sabota, né? E o que, na parte de atividade física também, o que eu falo para as pessoas que eu atendo é não ir, assim, a gente tem mania, né, de, tá de moda yoga, então eu vou lá no yoga. Mas não é para todo mundo. É saber o que é para você. Perfeito. O que vai te trazer para o seu equilíbrio. Se você é uma pessoa que está hoje numa fase muito ansiosa, então procura uma atividade física que te dê o equilíbrio. Então, ela tem que te dar mindfulness, tudo mais, para você voltar para o presente. Se você está muito parada, procura uma atividade que gere esse movimento, sabe? Para você encontrar o seu equilíbrio. Então, eu já tive fases onde eu não queria saber de correr, de musculação, nem nada. Eu só queria ficar no pilates, alongando, porque eu precisava daquilo. Depois, hoje eu olho para o meu treinamento, eu consigo ver nitidamente como nas diferentes fases da minha vida o meu corpo pedia uma atividade física diferente. E você falar isso para uma pessoa que não treina ou que está querendo começar é importante porque você tira ela daquela necessidade dela ter que ser igual a fulano, igual aquele que está fazendo crossfit ou igual. E a pessoa vai, faz o crossfit, volta super irritada, super estressada e não está fazendo nada. Então traz frustração e é Exato. pior. Porque aí potencializa Afasta. um estado em que a pessoa já tem em excesso. Então, por exemplo, a pessoa que é agressiva, tem uma energia, não importa homem ou mulher, mas tem uma energia masculina grande. Se ela vai fazer um crossfit que é extremamente, né, estressor, impulsivo, Pra fora, muito. a pessoa fica ainda mais impulsiva, ela ainda fica mais explosiva, mais agressiva. Então, ali não tem equilíbrio, Isso. né? Agora, uma coisa que você tocou agora é bem importante da gente falar, e é um assunto super interessante, que é assim, no Brasil, a gente tem a cultura, quando você fala, pô, preciso fazer uma atividade física, a gente tem a cultura de alguns esportes. Da moda. Da moda. Então, preciso vencer o sedentarismo. Agora é beach tênis. Os Fica lá 6 horas no vídeo, ou É. mais, né? 12 Época até. da Copa. Então, os homens vão para o futebol, o crossfit, enfim. A gente tem modinhas. O que a gente precisa entender é que esporte não é a atividade física de equilíbrio que corrige o nosso estilo de vida. Esporte é esporte. Esporte é lesão, esporte é desequilíbrio, muitas vezes. É por Nem isso, me fala. é por isso que um atleta tem por trás um bom fisioterapeuta, tem tempo de descanso, tem, não é? Tem todo tem uma alimentação especial, uma suplementação, porque o cara é atleta e ele treina a base dele muito tempo. E os nossos superatletas de fim de semana? Querem só jogar o futebol. Querem só jogar futebol. Então, o que eu Daí que indico? lasca, né? O que eu indico para as pessoas? Que elas percebam cada vez mais que elas precisam corrigir o estilo de vida. E isso não é esporte. O esporte entra como lazer. Né? Então, você pode sim jogar futebol, você pode sim jogar beach tênis e tal. Só que aquilo precisa de uma preparação de base. Porque, às vezes, você não tem estrutura muscular para proteger a sua coluna, o seu quadril, o seu joelho. Enfim, você não tem inteligência, você está desconectado desse movimento. Aí você está lá trabalhando
horas atrás de um computador, levanta e vai sai. fazer um futebol onde É o cara vai impacto. encontrar impacto e tal. E aquilo acaba lesionando. E aí faz com que você não... E aí é mais uma desculpa para ele ficar meses parado. Exato. É o que foi justamente Perfeito. o que aconteceu comigo. É isso. Exatamente nesse ponto. É isso. Então, o que acontece? A gente não tem a cultura da preparação E física e recuperação mental. também, né? Porque não é só porque é o Neymar que ele precisa de um bom fisioterapeuta. Vocês também podem ter esse direito. Tem muito Exato. fisioterapeuta aqui bom, temos a osteopata e tudo mais. Enfim. E agradecendo mais uma vez esse episódio maravilhoso, super especial. Queria só dar um toque para alguns tipos de doença, fibromialgia, síndrome do colo irritável, coisas que são da moda, né? Ansiedade que está bombando aí no consultório, enfim, muitas doenças que têm sua origem base, mas tem muito do que é o estilo de vida moderno que a gente falou o tempo inteiro aqui, que é muita inflamação, que é como esse cérebro está ativado. Então, o mindfulness pode ajudar muito, né? Então, a ativar isso, se preparar, buscar profissionais que possam te ajudar. Tem aí a Ju, ela vai te deixar as redes sociais. Fala, Ju. Meu Instagram é Ju Romantini. Tudo é Ju Romantini. Até o YouTube. YouTube, Facebook. O YouTube tem as meditações, tem parte de mindfulness eating também, Sim, né? sim. Tem várias receitinhas funcionais, né? Tem. E vocês podem entrar na minha comunidade, que é a Conectados. E lá eu, enfim, além dos convites, dicas, tem algumas práticas que a gente faz. E eu estava falando dos desafios, eu tenho o costume de gerar vários tipos de desafios mentais. E agora no final desse ano, aliás, todos os anos eu faço os 21 dias preparatórios para o próximo ano, que é exatamente uma programação mental para o próximo ano. E é isso, a gente só concretiza aquilo que a gente, de fato, se predispõe e cria internamente, né? Então, eu convido vocês a estarem junto, né, nas imersões, no trabalho todo. O meu trabalho, eu caminho muito junto com outros profissionais, assim como vocês. Acho que os profissionais da saúde, a gente não tem como tratar uma pessoa sozinho, mas esse olhar integral, né, da medicina integrativa é exatamente isso, né? A gente trazer a cura a partir de vários ângulos e aí sim, esse olhar cuidadoso. Que é a ideia do podcast. Fazer Exato, tudo isso exato. ser de forma integral. Então, alinhar a mente Entender cada Perfeito. terapia, né? Cada É trabalho. isso. Alinhar a mente no mesmo momento que o corpo vive, né? Perfeito. E foi um prazer estar aqui com vocês. Ai, prazer foi todo nosso. Gratidão. Obrigada, Até o Ju. próximo episódio. Obrigada, Tchau, Ju. tchau.